Depois de 3 horas e meia de duração, a sessão que tratou aí sobre os embargos de pelo menos 8 loteamentos aqui em Matão terminou e nós vamos falar com o presidente da comissão que foi nomeado pelo prefeito Edinardo Schettini, que tratou de todo esse assunto, o Hudson Martins. Bem, Hudson, uma sessão bastante tumultuada, né? Bastante discussão, mas vamos aqui a alguns esclarecimentos. Quais os motivos que levaram a comissão a embargar esses loteamentos aqui em Matão, Hudson? Ok. Beto, apesar da sua consideração do tumulto, eu achei bastante positivo. Afinal, acho que convergiu com aquilo que a comissão tem como propósito, que é defender os interesses da população, é trabalhar pela população, e os vereadores se mostraram também bastante dispostos e, nesse sentido, conseguimos concluir a sessão aí dessa reunião na manhã de hoje. Esses loteamentos, Beto, eles foram embargados a partir do momento que nós recebemos um pedido de impugnação de um loteamento que já tinha sido aprovado por todos os órgãos, inclusive pela Prefeitura Municipal, e aquilo nos chamou a atenção. Tá? Então se instaurou uma portaria, porque a gente tem que tomar uma medida de cautela, de precaução, tá? Porque uma vez que, se for considerado pela Justiça que aqueles apontamentos de impugnação de fato são irregulares, que até então são supostas irregularidades, pode afetar os outros loteamentos, que também foram aprovados com a mesma característica. Tá? Eu posso exemplificar. Ele fala lá de área de lazer fracionada. Nós temos os outros loteamentos na cidade que foram também aprovados com área fracionada. Se o juiz entender que aquela fração é irregular, afeta todos os outros. Então, por cautela, por precaução, decidiu-se paralisar, suspender, para que a comissão faça mais estudos, né, para poder tirar uma conclusão. Esses que têm similaridade vão ter que aguardar a decisão do juiz com relação à impugnação. A partir do momento que a comissão começou a trabalhar, vieram outras informações de outros loteamentos, que aí sim nós fomos avançando para fazer a apuração. Aí caiu na situação do desdobro, de áreas que foram doadas para redução de área institucional, enfim, uma série de apontamentos que ainda nós estamos na fase de apuração e não podemos ainda oferecer nada como concluso. Outro questionamento feito pelos vereadores, se juridicamente essa comissão poderia embargar os loteamentos. Eu penso que o prefeito ele tem essa prerrogativa de instituir a qualquer momento uma comissão para fazer apurações, né? Nós fomos elegidos pelo prefeito para fazer essa fiscalização. E de forma legítima, os vereadores também foram eleitos pelo povo para serem fiscalizadores. Então, nesse sentido, se nós somarmos as forças, eu creio que nós vamos resolver essa situação com rapidez. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar daqui para frente. Teme-se que possa haver algum ressarcimento que será pedido pelos loteamentos. No entanto, você falou que a comissão deve apresentar um relatório. E a pergunta que fica, esse embargo não partiria após o relatório e o apontamento do que está errado, e não antes, como foi feito? Cabe a nós apurar e apresentar o relatório de possíveis irregularidades. Podemos até chegar à conclusão de que não há irregularidade, né? Mas com relação a ressarcimento, eu acho muito vago falar de ressarcir o que e para quem, né? O que nós estamos querendo é defender o interesse da população. Se a população estiver sendo penalizada, nós temos que defender isso daí. Se está sendo oferecida uma infraestrutura que não é capaz, não é suficiente para suprir o desejo, a necessidade da população, nós temos que exigir que seja feito. O plano diretor, ele é um plano vivo. A qualquer momento ele pode ser e deve ser melhorado. Nós não podemos nos engessar aos interesses econômicos para defender uma situação irregular. Hudson, outra questão que foi debatida é em relação à paralisação da construção que estaria acontecendo. Os compradores destes lotes, eles estão impedidos de fazer qualquer tipo de construção ou eles podem continuar construindo? As construções continuam. Tá? Se não tiver nenhuma situação prevista naquilo que está sendo embargado, ou seja, a pessoa que tem um lote e ela quer construir uma casa no terreno, e não tem desdobro, ela está liberada para sim fazer. Aqueles que já foram aprovados também estão. Tá? Os demais, o que nós pedimos nesse momento? Para suspender
para que em tempo nós possamos questionar os loteadores qual que é a capacidade que o loteamento possui de desdobro, para que não estrangule o sistema de infraestrutura de água, de esgoto, de poço, de energia, e que dê segurança para que essa população possa estar instalada no local e que lá na frente não vai faltar água, que não vai ter problema de ter que ficar rasgando rua para poder colocar mais um ponto de água. Então, acho que é uma construção, né, de um debate bastante construtivo que a gente só tem a evoluir com isso. Para finalizar, e para as pessoas mais leigas que talvez até não entendam, o que o embargo proíbe o quê? O embargo ele paralisa por um determinado período, né, para que atividades ali não possam ser executadas. Agora, quem tem a liberação de construção, ele vai continuar trabalhando, vai continuar construindo sem nenhum problema, né? O Carlão, que é o nosso secretário de obras, né, passou um número aqui que nos deixou muito felizes, né, que até anos anteriores se aprovava em média 700 projetos de construção. Esse ano chegou a aprovar 1000 projetos. Então, a construção civil agradece e a economia está se desenvolvendo a partir, né, dessas aprovações. Quem ainda não solicitou a autorização para a construção tem que aguardar esses 90 dias. Não necessariamente, né? Eu acho que eles têm que fazer o protocolo, né, porque o protocolo ainda é legítimo de fazer o pedido. A equipe técnica interna é quem vai esperar o momento da liberação para fazer. Mas isso pode ocorrer não necessariamente com 90 dias, pode acontecer com menor tempo. Esse é o nosso desejo da Câmara, que demonstrou cada vereador aqui, e nós vamos trabalhar para que isso rapidamente seja resolvido. Alguma consideração final que você gostaria de fazer, que de repente nós não perguntamos, Hudson? Não, só deixar bastante claro para a população que nós estamos do lado da população, do lado do munícipe. Nós queremos defender o interesse principalmente daqueles menos favorecidos, né? Que às vezes acabaram tendo que se submeter a adquirir um lote em 2 pessoas, né, para poder viabilizar economicamente. E o que nós estamos querendo é defender o interesse dele, para que o loteamento que ele comprou, esse lote, seja dotado de infraestrutura suficiente e capaz para que ele possa morar com dignidade nesse loteamento pelo resto da sua vida.